Ser bem sincero com vocês, recentemente eu tava com vontade Recentemente eu tava sem vontade de gravar, sem vontade de fazer beat nem nada, eu tava relativamente deprimido novamente, aquele período ali, final de férias e tal, final de janeiro, esse período de janeiro sempre me quebra muito, então só sentar e fazer qualquer coisa é o que me agrada. Mas eu pensei num tema de vídeo que seria relativamente interessante, eu trazer aqui pra vocês, até pra trazer de novo essa vontade que eu tinha de fazer beat, de gravar, de fazer um monte de coisa. Então, aqui estamos. Boa noite, gente. O vídeo de hoje é sobre uma das maiores fontes de sample do underground atual. Eu não diria tão amplamente, que é tão amplamente utilizada na verdade, mas no ciclo que eu tô, com os artistas que eu ouço, é sim uma grande fonte de sample. O artista é chamado Cuco. Pra você que não sabe o que é uma sample basicamente é um trecho de música no qual outros artistas se apropriam desse trecho de música, tratam com efeitos, picotam, refazem a ordem dos acordes que tá acontecendo, às vezes tiram as vozes, às vezes separam só as vozes, tiram a bateria, fazem o caralho a quatro com esse trecho de música e usam nas suas próprias produções. Um grande exemplo disso é o Amen Break. Essa é a sample mais utilizada da história da música de todos os tempos. Simplesmente o break que criou um subgênero inteiro e alimenta diversos outros subgêneros de música só com esse trecho específico de alguns segundos. Breakcore é um exemplo, drum and bass, jungle, tudo isso nasceu do flip desse tipo de sample. Então é algo gigante, tá ligado? O artista que eu trouxe hoje é um artista que no meu ciclo, como eu já tinha mencionado antes, é muito utilizado como sample. O artista chamado Cuco. Link do Zap do seu álbum o Quebrada Boys. Que eu me lembro em duas músicas ele utilizou a sample desse cara, Anti-Herói. Essa melodia, ela é da música Love Is A Day, do Cuco. Filho da Luta. Se eu não me engano, essa melodia é de Keeping Tabs, do Cuco. E é basicamente isso. A The Joia já utilizou também o seu projeto 44 Histórias com produção do Bunny XP. Eu mesmo já utilizei sample desse cara, não em música lançada, mas num beat que eu deixava no final dos vídeos antigamente, no ano passado. Então, é um cara que eu curto muito ouvir as músicas dele no geral, eu já era bem fã. Quando eu comecei na produção, quando eu comecei a conhecer outros artistas, quando eu comecei a ouvir música de verdade. Quem não conhece a minha história, olha o vídeo aqui sobre o meu álbum, parte da minha história, né? E isso foi motivo suficiente pra eu querer trazer um vídeo sampleando uma música desse cara. A música escolhida pra essa sample foi essa do Cook da Clyro, Drown, e eu basicamente joguei ela no FL Studio, e o que eu fiz primeiramente foi jogar ela no FL Studio, tirar as baterias, colocar no tempo e brincar com BPM, tom e essas coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu comecei primeiramente trocando de 85, se não me engano, BPM pra 95. Então, eu escolhi 3 trechos dessa música. Uma das primeiras coisas que eu fiz também foi mudar o tom dela. Coloquei 3 semitons acima. E eu vou deixar aqui, só pra não dar nenhum problema de direito autoral, eu espero que não dê. Mas os trechos que eu escolhi são esses. Why you leave me on red? I don't like this. Shotgun, I'm done. I'm all alone. You know that you're not coming home. These days I'm lost. You left me to drown. To drown. I'm going crazy. Been home and lonely lately. What do you think about me? Can't fly over your face. Call me, you got my number. Don't let me go yet, lover.
E eu selecionei esses 3 trechos de música propositalmente com esse número específico, porque eu queria que fosse um trecho pra pontes e a introdução do beat, que foi esse primeiro trecho que eu mostrei. O segundo trecho que eu mostrei foi pro verso da música, e esse último que eu mostrei foi pro refrão. Então é basicamente assim que tá estruturado. Depois eu fui colocando alguns efeitos, coloquei um OTT para adicionar uma saturaçãozinha, uma compressão em todas as áreas de frequências. Um beat crusher, porque eu senti que era essencial nesse estilo. Só assim já tá desse jeito. I think I'm going crazy. Been home and lonely lately. É como se eu tirasse qualidade da música, só que artificialmente, não de fato mexendo ali, tá ligado? Com um sample rate do sample. Aí depois eu equalizei os agudos um pouco, porque esse beat crusher ele traz umas sibilâncias a mais que eu não gosto muito. Eu geralmente dou uma cortada ali. E nos graves, que eu queria tirar o grave da sample original, obviamente, mas ainda manter aquela texturinha que eu sempre gosto de manter. Depois adicionei um Suf 2 com preset normal mesmo. Eu só abri um pouquinho mais aqui a área de atuação do efeito e aumentei um pouquinho o depth. É sempre bom utilizar o Suf quando tu usa um beat crusher, justamente por causa das sensibilâncias que não são tão interessantes pro resultado final da música, não vai agregar tanta coisa. Em seguida, o Shaper Box, com esse preset que eu mesmo montei, é o que mais vai diferenciar assim no geral, como se eu tivesse de fato cortado a sample em diferentes pontos e repetido eles em algumas certas ocasiões. I think I'm going crazy. Been home and lonely lately. Show me you got my no. Don't let me go. Don't let me get low. Uma parte que fica muito interessante com esse aqui é a parte do início. But why you leave me on red? Why you leave me on like this? Like this? Lindo. Eu gosto muito desse plugin, o Shaper Box. Em seguida, adicionei uma compressão para controlar os transientes da música. É como se fosse um glue compressor que tem no Ableton. Dessa forma aqui, sempre no modo compressão, no limiter. E um chorus para dar uma parecida no estéreo e um pouco de low cut, que é tirar um pouquinho mais desagudo, que eu sempre gosto. Come on. Em seguida, a segunda coisa que eu fiz foi fazer o baixo dessa música, que eu não usei o Melodyne, que é como eu faria normalmente. Eu tentei tirar de ouvido e acho que ficou um resultado interessante. O baixo que eu utilizei foi esse Sample BSP. A única coisa que eu mudei aqui nele foi... eu vim aqui nos amplificadores, né? Coloquei pra esse modo aqui. Coloquei em 1966. Coloquei o bass aqui dele no máximo. Então a linha de baixo vai seguindo a progressão de acordes da música. E adicionando a mix, fica assim. Na mix do baixo eu sempre gosto de começar com o OTT, depois eu coloco um Airbase, que é um enriquecedor de harmônicos, mais ou menos, é um retonal, algo do tipo. Não sei escrever exatamente o que ele faz, mas eu gosto muito da textura que ele dá, da textura e do corpo que ele traz, então eu deixo a frequência aqui nos 60 Hz. Intensidade eu geralmente deixo pouca coisa, porque geralmente o timbre que eu escolho é sempre mais importante, e eu sempre tento deixar o mais parecido possível antes da mix, o mais próximo do que eu quero antes da mix, pra depois mixar e deixar do jeito exatamente que eu quero, entende? Aí eu coloquei um compressor, White 2A de novo, um Southside Fattener, que eu usei esse color aqui pra só puxar um pouco de distorção, não usei o Fatness, só o color tá no máximo, um Wide Awake aqui acima dos 258 Hz pra não pegar os subgraves, o Amount aqui no máximo, ou seja, bem estéreo, bem separado, e um Clipper, Soft Clipper, pra não ultrapassar os 0 dBs. Depois disso é história, só eu indo de feeling mesmo, então eu aproveitei que eu senti que faltava uma melodia, eu sempre gosto de adicionar coisas novas em samples que já estão teoricamente prontas. Eu peguei esse preset aqui, o Kalimbox, do Pigment, e eu fiz essa melodia aqui que chega mais ou menos ali na melodia da música. Aí eu copiei essa melodia pro Iota Mini e adicionei uma duplicata dessa primeira nota, uma oitava acima, em algumas ocasiões. Ficou desse jeito. O preset do Iota Mini, inclusive, é esse Bell Memories.
Todas essas melodias soando ao mesmo tempo ficam desse jeito. Todas essas melodias estão sendo processadas no canal Buzz, que é onde todos os elementos melódicos vão para serem amarrados e colados juntos um no outro. Então nesse canal Buzz eu começo com o OTT, por conta da saturação da compressão que eu gosto dele. Coloquei um Apex Vintage Exciter estéreo, porque eu gostaria que esse timbre estivesse um pouco mais aberto, que tivesse um pouco mais de informações. Na agudo, isso aqui é um agudo um pouco mais limpo e não com aquela sensação de distorção do Beat Crusher. Então eu tirei bem com pouca coisa aqui mesmo, no mix dele. E em seguida, um compressor novamente para amarrar tudo junto e o limiter porque eu tô fazendo sidechain com o kick. Em seguida, o padrão de bateria começa bem simples com esses 3 elementos aqui. Esses 3 elementos em específico, eu me inspirei muito mesmo numa música do The Neighborhood. Não lembro exatamente o nome da música agora, mas eu samplei em Janeiro Sem Final do álbum do Full. Então ficou desse jeito. E eu fui adicionando alguns elementos que eu ia acrescentar nessa bateria. Eu comecei com o snare secundário. Coloquei também, pra preencher esses agudos, esse shakerzinho. Esse open hat. E um crashzinho pra combar com esse open hat e completar os agudos da música. Da bateria, aliás. Uma coisa muito interessante dessa bateria é a mixagem dela. Como eu gosto de bater sempre na tecla, primeiramente escolha timbres bons. Segundamente, maior parte da mixagem da sua bateria vai ser regulação de volumes e paneamento. Nesse caso aqui não teve paneamento, mas teve algumas alterações no estéreo que eu fiz utilizando um modulador. Nesse caso o modulador foi o Fruity Flangos. Eu adicionei essa modulação no snare principal, no hi-hat e no open hat principal da música. E também no shakers, né? Mas no mais só a center de volume e no buzz principalmente, que é onde eu vou amarrar todos os elementos da bateria. Comecei com o OTT, lembrando com o def 21% e esse Transient Shaper, que é o que mais vai dar diferença da nossa bateria. Eu vou desativar aqui todos os efeitos pra vocês verem como é que fica. Eu vou adicionando aos poucos. O ataque ele vai basicamente aumentar o volume e a pancada dos transientes da música. Esse bump aqui ele vai tirar um pouco do release que tem depois dessa pancada. Então ele vai deixar a pancada um pouco mais seca no geral. E o sustain ele vai diminuir o release que tem pós esse pump, entende? É como se tu tirasse a cauda e a reverberação dos timbres. Então eu dei uma aumentada nesse pump, diminui um pouco o release, e aumentei bastante o ataque, ficou uma bateria com bastante punch. E por fim, um pouco de distorção com o clipe do Diablo, que eu gosto muito. E no geral é isso. Aqui a gente ainda tem a masterização. Na verdade, eu sempre faço o mesmo processo. É quase um preset que eu tenho, só que eu gosto sempre de montar ele do zero, porque são circunstâncias e circunstâncias. Então eu comecei com Fruity Balance. Comecei com Fruity Balance com menos 8 dB para alguma alteração que eu fizesse no futuro. Não deixasse a informação clipando, a informação do áudio clipando. Em seguida, o OTT brando também em 10% para ajudar a nivelar as frequências. Depois um plugin que eu tô utilizando recentemente bastante nas minhas masterizações, que é esse FFuper Pro MB, ele vai me ajudar. Ele é um compressor multibanda tal qual o TT, só que ele não é tão agressivo e ele é um pouco mais fácil de configurar ele no quesito de intuitividade, e eu tenho muito mais bandas pra adicionar. Só que em compensação ele não tem aquela textura toda que o TT tem, que eu gosto bastante. Então eu geralmente deixo separados aqui em 5 bandas, uma pro extremo high-end, outra pros agudos aqui, mais ou menos onde fica o open hat, o arzinho do snare, os médios,
Aqui onde fica mais ou menos a pancada do kick e o subgrave. Eu geralmente deixo uma curva um pouco mais sorridente assim, porque os beats que eu faço, eles têm um pouco de tendência a ficarem um pouco mais abafados com o grave torando. Então eu deixo essa banda aqui do subgrave com menos 5 dBs de range. Então tem bastante espaço aqui pra ela ficar acompanhando o quão alto vai ficar e controlando essa área de frequência. E eu dou uma ganhada aqui nos agudos. Eu gosto bastante de fazer isso. Depois no Soulside Fattener, pra adicionar um pouquinho mais de distorção. Não distorção, mas um pouquinho mais de... como se fosse um exciter. Não sei explicar exatamente o que isso faz. Mas eu adicionei um pouquinho de color. E dá uma distorcida. Distorcida ali um pouquinho no high-end. Depois eu adicionei o FabFilter Pro L2, que é um limiter desse estilo aqui transparente, ou seja, alterar o meu som de forma alguma. Se eu acabar clipando, não vai adicionar nenhuma frequência indesejada, não vai adicionar nenhuma cor que eu já tinha adicionado anteriormente com os outros plugins, então eu vou ter muito mais controle da transparência dele. Adicionei 4.2, que é até mais ou menos onde o kick começa a bater no 0 dB, e depois eu adicionei um SUF 2, nesse processo de balance do Grammy Awards. E por fim, de fato, nossa suite de masterização, o One da IK Multimedia. Aqui basicamente eu adicionei um pouco de clipe com esse push aqui e com esse volume, mas eu também adicionei algumas informações ali no body, um pouco mais de low, um pouco mais de presença no low. Adicionei um pouco de bass punch para o clique pegar um pouquinho mais e abrir o meu beat com esse width aqui. Então eu vou adicionando os plugins aos poucos para vocês verem a diferença que vai fazendo. Se a gente for comparar a informação que a gente tem aqui visual, antes de eu fazer essa masterização, tava clipando e tava soando mais baixo do que tá soando agora. Então, dá uma olhada aqui. Tá passando 0 dB aqui. Depois, com todo esse processo da masterização, a gente conseguiu corrigir esse problema, dar um pouco mais de sensação de volume e deixar a música do jeito que ela tá agora no final do vídeo. E é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu quero trazer mais vídeo desse tipo, só que com outros artistas. A Kiku, que o link do Zap sampleou em mais de uma música. A música Dó, inclusive, é sampleando ela, se eu não me engano. Enfim, vocês entenderam? Eu gosto muito de buscar essas referências que esses artistas que eu gosto bastante têm também e tentar chegar num resultado que eu curta. E eu vou usar o meu canal do YouTube pra transmitir isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Confira na descrição meu programinha de calcular reverb, que eu uso direto aqui no canal. Tá no GitHub, confira na descrição também. O Discord do canal, volta e meia lá, tem alguns eventos legais que eu gosto de fazer. E é isso, eu vou começar a postar, vou começar a fazer live pra caralho. Então aí na descrição também vai ter o link da minha Twitch. E me siga no Twitter, nessas redes sociais, que eu vou sempre avisar quando tem vídeo novo, ou quando eu faço alguma coisa legal, ou quando tem som novo, por exemplo. Por exemplo, hoje mesmo saiu música nova minha com o Talk Rich, Corrente Sanguínea, mesmo que eu apresentei no vídeo passado aqui pra vocês. Então espero que vocês se divirtam, ouçam bastante. E quem ouvir mais aí vai ganhar um Pix de R$500 na conta. Não vai ganhar porque eu gostaria de dar esse presente aí pra quem me ouvisse bastante, mas não tem como não, porque eu sou pobre. Então é isso, eu acho. Vocês vão ficar aí com o beat final. Não ele completo, porque, enfim, uma pessoa já comprou o beat. Então se você também tiver interessado em alguma comissão e algum beat e quiser que eu faça algum beat, quiser ver algum beat que eu tenha guardado ou algo do tipo, pode entrar em contato também pelo Instagram, pelo Discord. Eu tô no servidor, vocês podem me chamar no DM quando quiserem pra conversar comigo, eu sempre respondo quando eu posso. E é isso, muito obrigado por ter assistido novamente até aqui, tchau. Why you leave me all red? Why you leave me